Antes de orarmos, vamos tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e, em seguida, clamarmos juntos. Antes que o dia se encha de tarefas, conversas e decisões, existe um momento de silêncio onde podemos pedir duas coisas essenciais a Deus: direção e força. Direção sem força nos faz conhecer o caminho, mas estarmos cansados demais para andar. Força sem direção nos faz gastar energia andando em círculos. Deus oferece as duas coisas todas as manhãs. O Salmo 143 bonito diz: Fez-me ouvir do teu amor pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti entrego a minha vida. Davi escreveu isso quando estava cercado de pressões, e o seu primeiro pedido com o nascer do sol não foi conforto, mas direção. Se você precisa que Deus guie os seus passos nesta manhã, escreva nos comentários: Senhor, mostra-me o caminho. Você já reparou que grande parte do nosso estresse e da nossa ansiedade não vem do tamanho dos nossos problemas, mas sim de não sabermos qual decisão tomar? Muitas vezes, nós acordamos com a mente acelerada, pensando naquelas conversas difíceis, nas escolhas que estamos adiando e nas lutas da nossa casa e da nossa família. E no fundo do nosso coração, o nosso clamor silencioso é exatamente o mesmo do rei Davi: Senhor, mostra-me o caminho. Nós não somos tão diferentes dele. Nós precisamos ser guiados por Deus todos os dias, porque a sabedoria e a direção que usamos ontem só foram suficientes para ontem. Hoje é um novo dia, e você não precisa tentar adivinhar o futuro sozinha. Se você entrega as suas preocupações e as decisões da sua casa nas mãos de Deus hoje, digite: Senhor, guia os meus passos. É por isso que o livro de Lamentações nos traz tanto conforto. A palavra de Deus diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Renovar a cada manhã significa que o cuidado de Deus com a sua vida e com a sua família não se desgastou com os problemas de ontem. A compaixão, a direção e a força dele renascem com o nascer do sol. Nós não fomos feitas para enfrentar as lutas de hoje tentando usar as forças do passado. Nós podemos chegar diante dele nesta manhã precisando de ajuda novamente, e ele nos recebe de braços abertos, sem frustração, como se fosse a primeira vez que estivéssemos pedindo. Não existe falha tão recente e nem manhã tão tardia que o amor do Senhor não possa te alcançar. Se você crê nessa fidelidade, escreva: Senhor, obrigada por tuas misericórdias. Mas saber a direção é apenas metade do que precisamos. A outra metade é ter a força para realmente caminhar na direção que ele nos mostra. E é aqui que muitas de nós falhamos. Nós podemos saber exatamente o que Deus quer que façamos pela nossa família, qual conversa difícil precisamos ter ou qual limite devemos impor, e ainda assim nos sentirmos cansadas demais, desanimadas e esgotadas para agir. Saber o caminho e ter forças para caminhar são duas batalhas diferentes, e Deus cuida de ambas. Isaías 40 nos dá esta linda promessa: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Perceba a ordem maravilhosa dessa promessa: voar, depois correr e depois andar. Se você pede que Deus renove as suas forças físicas e emocionais hoje, digite nos comentários: Senhor, renova as minhas forças. Algumas fases da vida nos permitem voar, quando tudo parece dar certo e a nossa família está em paz. Outras fases exigem que a gente corra com paciência, confiando em algo que ainda não vemos. E existem aquelas fases mais difíceis, em que tudo o que conseguimos fazer é andar, colocando um pé na frente do outro, cuidando da nossa casa e dos nossos sem desistir. A força de Deus nos encontra nessas três fases. Ele não aparece apenas quando estamos voando alto. Ele está igualmente presente e fiel quando tudo o que podemos fazer é andar, com o coração cansado, sem desmaiar. Eu percebo que muitas vezes o que parece falta de fé é na verdade apenas falta de pedir a ajuda dele. Nós achamos que devemos ter todas as respostas e dar conta de tudo sozinhas.
Então, empurramos a vida com as nossas próprias forças, até desabarmos sob um peso que só Deus deveria carregar. Se você entrega o peso das suas preocupações a Ele hoje, escreva: Senhor, carrega o meu fardo. Provérbios 3 corrige isso em nós. A palavra diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não se apoiar no próprio entendimento não significa parar de pensar, mas sim parar de tratar as nossas opiniões como a palavra final sobre a nossa família e o nosso futuro. Significa que antes de agir, nós perguntamos a Deus. Antes de decidir, nós entregamos a Ele. Em troca, Ele promete endireitar os nossos passos. Pode não ser um caminho fácil, mas será reto, protegido e sem aquela ansiedade de tentar resolver tudo sozinhas. Por isso, nesta manhã, antes que as tarefas e o barulho do dia a dia sufoquem a voz do Senhor, vamos fazer uma pausa. Vamos pedir a Ele a direção e a força que precisamos. O que quer que este dia exija de você, Deus já preparou a resposta. Se você está pronta para orar, escreva: Senhor, guie os meus caminhos. Pai Celestial, muito obrigada por esta manhã. Obrigada por me acordar, por guardar a minha família durante a noite e por me dar mais um dia para caminhar contigo. Obrigada por me lembrar que as tuas misericórdias se renovam hoje e que eu não preciso enfrentar essas batalhas com o tanque vazio. Tu já preparaste a direção para os meus passos e a força para a minha jornada. Pai, eu confesso que houve dias em que me desesperei e tomei decisões sem te pedir direção. Eu deixei a ansiedade e o medo falarem mais alto e tentei controlar o futuro da minha casa sozinha. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes em que tentei carregar o peso da minha família com as minhas próprias forças. Perdoa-me por fingir que estava bem, quando na verdade eu estava exausta. Obrigada pela tua imensa paciência comigo. Se você aceita o perdão e o abraço de Deus nesta manhã, digite: Senhor, perdoa as minhas falhas. Nesta manhã eu peço a tua direção. Mostra-me o caminho que devo seguir e ordena os meus passos hoje, Senhor. Quando eu enfrentar decisões, grandes ou pequenas, na minha casa ou na minha família, ajuda-me a entregar os meus planos em tuas mãos. Onde tem havido confusão sobre uma atitude, uma conversa difícil que preciso ter, ou uma escolha que venho adiando, Senhor, endireita o meu caminho. Remove a névoa de preocupação da minha mente. Silencia as vozes do medo e da ansiedade dentro de mim. Que a tua voz seja a única que eu escute. Dá-me discernimento para saber quando agir e quando esperar, quando falar e quando me calar, quando dizer sim e quando dizer não. Eu não quero mais viver ansiosa, Senhor. Eu confio que tu enxergas o futuro e a proteção da minha família muito além do que os meus olhos humanos podem ver. Se você pede que Deus ordene os seus passos e traga paz à sua mente hoje, escreva: Senhor, me dê discernimento. Pai, eu também te peço por força. Eu não consigo enfrentar os desafios deste dia apenas com a minha própria capacidade. E não quero mais tentar fazer isso sozinha. Onde eu estiver exausta, renova-me. Onde o desânimo bater a porta logo cedo, levanta a minha cabeça e acalma o meu coração. Dá-me aquela força que só vem de ti. Permite-me voar alto quando for preciso. Ajuda-me a correr sem me cansar nas jornadas mais longas da minha família e nos momentos em que tudo o que eu conseguir fazer for apenas andar, que eu caminhe sem desmaiar, sabendo que é o Senhor quem me sustenta e não a minha própria força de vontade. Fortalece o meu corpo físico onde ele estiver dolorido e cansado. Fortalece a minha mente onde a ansiedade tenta se instalar. Fortalece o meu coração onde a tristeza entrou silenciosamente. E fortalece a minha fé onde a dúvida tentou criar raízes. Assim como o sol nasceu de novo nesta manhã, que a tua força nasça nova em mim hoje. Eu declaro que não andarei em confusão no dia de hoje. Eu declaro que os meus passos são ordenados pelo Senhor e, ainda que eu tropece, eu não cairei, pois a tua mão segura a minha a cada hora deste dia. Eu declaro que não me cansarei diante das pressões, mas caminharei em direção a tudo o que o Senhor já planejou para minha família.
Eu não me apoiarei no meu próprio entendimento, mas naquele que vê a minha vida por inteiro. Muito obrigada, Pai, por me encontrar aqui nesta manhã, como sempre faz. Eu confio o meu dia a Ti, guia-me e eu seguirei. Fortalece-me e eu ficarei de pé. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração trouxe paz ao seu coração, digite amém e deixe o seu pedido de oração nos comentários. Compartilhe este vídeo no WhatsApp com quem você ama e inscreva-se no canal Graça Diária para recebermos força e direção de Deus todos os dias. Que a paz do Senhor esteja com você.